Nessa videoaula nós corrigiremos a atividade da aula anterior, atividade essa que abordava o conceito de área de um triângulo utilizando trigonometria. A primeira questão: para medir a área do quarteirão triangular em que mora, Washington mediu o comprimento de duas das ruas que formam esse quarteirão e obteve 122 metros como comprimento de uma rua e 120 metros como comprimento da outra rua. Ele mediu também na esquina entre estas ruas o ângulo entre elas e obteve um ângulo de 30 graus, como a gente pode observar na imagem abaixo. Dessa forma, a área em metros quadrados desse quarteirão é quanto? Bem, nós temos aí duas medidas, né? O lado que eu vou chamar de lado B mede 120 metros, o lado C mede 122 metros e o ângulo alfa entre esses dois lados é um ângulo de 30 graus. Então você vai pegar a fórmula da área, a área é B vezes C, vezes o seno de alfa sobre 2. Então isso vai ficar 120 vezes 122, vezes o seno do ângulo de 30 graus, tudo isso sobre 2. Vamos lá então. Eu vou pegar inicialmente, vou repetir o 120 vezes 122, o seno de 30 graus é 0,5. Tudo isso também repetido sobre 2. 120 vezes 122 multiplicado por 0,5, todo esse produto vai dar 7.320. 7.320 dividido para 2 dá 3.660. Então isso quer dizer que o quarteirão onde o Washington mora tem 3.660 metros quadrados e a resposta correta é o item C. A segunda questão: calcule a medida do ângulo C no triângulo ABC, cuja área desse triângulo vale 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Então nós temos aí um triângulo, esse triângulo, o lado B, ele mede 2 raiz de 3, o lado C mede 2 raiz de 3 também, o lado A mede 6 e o ângulo C, vamos observar que o ângulo C é o ângulo entre os lados A e B. Esse ângulo eu quero saber a medida dele. Além disso, nós temos, né, a área desse quarteirão. E a área desse quarteirão é 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Bem, o que nós temos? Nós temos a área 3 raiz de 3, nós temos o lado A, que é 6, o lado B, que é 2 raiz de 3. Por que eu só peguei os lados A e B? Porque como a gente quer saber o ângulo C está entre os lados A e B. Então só me interessa os lados cujo ângulo C esteja entre eles. Desse modo, então, vou pegar a fórmula da área. A fórmula da área, tomando aí tomando aí os lados A e B, a área vai ficar A vezes B, vezes o seno do ângulo C, que está entre eles, sobre 2. A área é 3 raiz de 3, isso é igual ao A, que é 6, vezes o B, que é 2 raiz de 3, vezes o seno do ângulo C, tudo isso sobre 2. Vamos lá, então. Eu vou repetir o 3 raiz de 3 igual. Dá para a gente cortar o 2 com o 2, vai sobrar 6 raiz de 3 vezes o seno do ângulo C. Eu vou dar uma invertida na igualdade, então 6 raiz de 3 vezes o seno do ângulo C é igual a 3 raiz de 3. Pego o 6 raiz de 3 que está multiplicando, passo dividindo, então o seno do ângulo C é 3 raiz de 3 dividido por 6 raiz de 3. Corta as raízes de 3, nós vamos ter que o seno de C é 3 sobre 6. Simplifica por 3, o seno do ângulo C é 1 sobre 2. Agora é só a gente pensar. Se o seno do ângulo C é 1 sobre 2, vamos pensar qual é o ângulo cujo seno é 1 sobre 2. Nós sabemos que esse ângulo é o ângulo de 30 graus. Com isso, então, a gente obtém que o ângulo C é um ângulo de 30 graus e, claro, está aí a medida do ângulo que eu queria, 30 graus, esse é o valor. A terceira questão. Considere que na figura abaixo tem-se a planificação do quadro de uma bicicleta e as medidas indicadas estão em centímetros. Então, todas as medidas de comprimento indicadas aí na figura estão em centímetros. A área do triângulo ABD, esse triângulo, um dos triângulos, né, formado pelo quadro de uma bicicleta. Esta área em centímetros quadrados é igual a quanto? Considere o seno de 53 graus como sendo 0,8, o cosseno 0,6 e a tangente 1,3. Bem, vamos então dar uma destacada
no triângulo que eu quero saber a medida de sua área. Destaque aí o triângulo em amarelo. Nesse triângulo destacado, nós temos aí a medida de dois lados. Um lado mede 40, o outro lado mede 48. Então eu vou dizer que o lado que mede 40 é o lado B. E o lado que mede 48 é o lado C. Então B é 40, C é 48. E o ângulo entre esses lados é um ângulo de 53 graus, como a gente pode perceber. Dito isso, já que eu quero a área é B vezes C vezes o seno de alfa sobre 2. Então vai ficar 40 vezes 48 vezes o seno de 53 graus sobre 2. Bem, 40 vezes 48 dá 1920, vezes o seno de 53 graus é 0,8. Tudo isso sobre 2. Quando eu pegar 1920 multiplicado por 0,8, dá 1536. Isso dividido para 2 dá 768. Desse modo, então, a área do triângulo ABD, destacado aí na imagem, é 768 centímetros quadrados e nós temos como item correto o item C. A quarta questão, questãozinha do projeto Academia Enem. A região representada na figura abaixo, ela representa o espaço de uma floresta que foi desmatada para o cultivo de soja no interior do estado do Amazonas. Então você tem aí na imagem, uma imagem triangular, né, uma região triangular, uma área desmatada para o cultivo de soja no interior do Amazonas. Se a distância AC é 800 metros, a distância BC é 1.200 metros, e além disso o ângulo ACB, que é o ângulo com vértice em C, é um ângulo de 60 graus, determine em hectares a área aproximada de desmatamento. Então a gente quer saber qual é a área dessa região desmatada, só que eu quero saber em hectare. Aí tem uma observação. Esse HA é a abreviatura de hectare. Hectare é uma unidade tradicional de medida de áreas, especialmente de terras. Para a gente poder responder essa questão, nós vamos considerar que 1 hectare é 10.000 metros quadrados. E além disso, a gente vai utilizar a raiz quadrada de 3 como sendo aproximadamente igual a 1,7. Pessoal, inicialmente nós vamos colocar algumas medidas, né, na figura acima. Pela figura, né, pelo enunciado, nós temos que a distância de A até C é 800 metros, a distância de B até C é de 1.200 metros e o ângulo com vértice em C é um ângulo de 60 graus. Então percebam, nós temos dois lados e o ângulo entre eles. Então, com essas medidas, é possível a gente calcular a medida da área desse terreno, a medida dessa área desmatada. Vou considerar o B como sendo 800, o C como sendo 1.200 e o ângulo alfa entre eles 60 graus. Então, pega a fórmula da área. A área é B vezes C, vezes o seno de alfa sobre 2. Isso vai ficar 800 vezes 1.200, vezes o seno de 60 sobre 2. 800 vezes 1.200, isso aí vai dar então 960.000, vezes o seno de 60 graus, que o ângulo alfa é de 60 graus, vale raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido para 2 da fórmula. O que a gente faz então aqui? Eu vou pegar o 960.000. Quando eu pegar 960.000 dividido para o 2, esse 2 que está embaixo da raiz quadrada de 3, a gente obtém 480.000. E 480.000 dividido para o 2 da fórmula dá 240.000. Então a área vai ser 240.000 raiz de 3. Mas a questão mandou a gente considerar a raiz quadrada de 3 aproximadamente 1,7. Então vai ficar 240.000 multiplicado por 1,7, que dá então 408.000 metros quadrados. Então nós temos que a área desmatada para o cultivo aí de soja é de 408.000 metros quadrados. Acontece que você olha para as opções, não tem essa opção para marcar. Por quê? A área está em hectare. A área, na verdade, que eu calculei, está em metros quadrados. E eu quero em hectare. O que nós vamos fazer então? Lembrando que um hectare tem 10.000 metros quadrados, então basta que a gente pegue a área de 408.000 metros quadrados, divida para 10.000, já que cada hectare tem 10.000 metros quadrados. Quando a gente faz essa divisão, nós encontraremos 40,8 hectares. Então, a área desmatada equivale a uma área de 40,8 hectares,
E a resposta correta é o item C. A quinta questão, uma questão do vestibular da UVA, por sinal uma questão não tão fácil de se fazer, diz o seguinte: na figura onde nós temos um triângulo ABC, a medida AB é igual à medida AC. A área do triângulo ABC é quanto? Bem, nós sabemos que o lado AB é igual ao lado AC. Olhando para a figura, nós temos ainda que o ângulo entre esses lados é um ângulo de 30 graus. E nós sabemos que o lado BC, ele mede raiz de 3 menos 1. Nós queremos a área. Pessoal, pensem aí. Como nós queremos a área, já que nós temos o ângulo em A, o ângulo de 30 graus, para a gente calcular a área, eu vou precisar saber da medida dos lados que são adjacentes a esse ângulo. Então, só posso calcular a área se eu souber a medida do lado AB e do lado AC. Aí você diz, e como é que eu calculo a medida do lado AB e do lado AC? Bem, primeiro a gente já sabe que eles são iguais. Então, sabendo um, descobre o outro. Já sabe o outro. Percebam o seguinte, foi dado a medida do lado BC. O lado BC está na frente do ângulo que nós temos. Então, inicialmente, nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Olha que viagem. Por que a lei dos cossenos? Porque nós temos apenas um ângulo. Então, utiliza a lei dos cossenos. Utilizando a lei dos cossenos, eu descubro quanto é que mede AB e AC. E aí, por fim, eu posso fazer a área. Eu vou destacar aqui, vou chamar de x a medida do lado AB. E, claro, também vai ser x a medida do lado AC, já que eles são iguais. São do mesmo comprimento. Desse modo, então, aplicando aí a lei dos cossenos, vamos lembrar daquela estratégia que eu sempre faço. Eu vou chamar de A quem está na frente do ângulo. Quem está na frente do ângulo é o raiz de 3 menos 1. Então, nós vamos ter que o lado A é raiz de 3 menos 1. E os lados B e C são os que sobram. São os lados que medem x. Além disso, o ângulo alfa, que é o ângulo na frente do qual vai estar o lado A, é um ângulo de 30 graus. Então, pela lei dos cossenos, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo alfa. Bora substituir. No lugar de A ao quadrado, eu coloco raiz de 3 menos 1, tudo isso ao quadrado. Isso é igual a B ao quadrado, então x ao quadrado, mais o C ao quadrado, que também é x ao quadrado. Menos 2 vezes x, que é B vezes C, vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Bem, vamos começar a resolver. Bem, raiz de 3 menos 1, tudo isso ao quadrado, no primeiro membro, isso é um quadrado da diferença de dois termos. Eu vou, na verdade, começar repetindo. Por que eu vou começar repetindo isso? Porque o meu projeto agora, o meu intuito, é trocar o cosseno de 30 graus pelo valor dele, que é raiz de 3 sobre 2, como vocês podem perceber. Restante eu só repetir. Na linha seguinte, eu fui desenvolver raiz de 3 menos 1 ao quadrado, como eu falei que é um quadrado da diferença de dois termos, eu pego o quadrado do primeiro, então raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes a raiz de 3 dá 2 raiz de 3, vezes 1 que continua 2 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, mais 1 ao quadrado que é 1. Então, resolvendo, raiz de 3 menos 1 ao quadrado deu raiz de 3 ao quadrado, menos 2 raiz de 3, mais 1, igual. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Repete o menos, corta o 2 com o 2, x vezes x dá x ao quadrado e repete a raiz quadrada de 3. Então, ficou menos raiz de 3, x ao quadrado. O que a gente resolve agora? Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Então, repete o menos 2 raiz de 3, repete o mais 1. Observem que 2x ao quadrado menos raiz de 3x ao quadrado, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. Colocando o x ao quadrado em evidência, só que eu coloquei aí depois do parêntese, entre parênteses vai ficar o 2 e o menos raiz de 3, vezes o x ao quadrado fora do parêntese, multiplicando todo mundo. E agora? Agora a gente junta 3 mais 1 dá 4, então ficou 4 menos 2 raiz de 3, igual, entre parênteses, 2 menos raiz de 3, que multiplica o x ao quadrado.
Observando atentamente esse 4 menos 2 raiz de 3, você observa que dá para colocar o 2 em evidência. Ao colocar o 2 em evidência, entre parênteses vai ficar 2 menos raiz de 3. Por quê? 4 dividido para 2 dá 2. 2 raiz de 3 dividido para 2 dá raiz de 3. Então nós temos entre parênteses 2 menos raiz de 3, que multiplica por 2, igual a 2 menos raiz de 3, que multiplica o x ao quadrado. Dá para a gente cancelar quem está dentro do parêntese dos dois lados, vai ficar então 2 igual a x ao quadrado. Com isso, x ao quadrado é igual a 2, logo x é a raiz quadrada de 2. Beleza, nós descobrimos a medida x, o x vale raiz quadrada de 2. O que a gente vai fazer então agora? Nós vamos calcular a área. Desse modo, então, a área do triângulo, a gente sabe que a área é b vezes c vezes o seno de alfa sobre 2. Lembrando que o b e o c são o x, e o x é raiz de 2. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, vezes o seno de 30 graus, tudo isso sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2, vezes o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2, tudo isso dividido para 2. Bem, o que nós vamos fazer aqui? 2 vezes 1 sobre 2, isso aí dá 1, porque você corta o 2 com o 2, sobra só 1. Portanto, nós temos que a área vai ser igual a 1 sobre 2. Portanto, nós temos um triângulo de área 1 sobre 2, de maneira que a resposta correta é o item A. Dessa forma, eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a determinação da área de um triângulo utilizando trigonometria.